O Rodolfo, não tô vendo. Rodolfo que está organizando, Adriano? Não sei, acredito que sim, ele não falou. Se ele está em outro compromisso, né? É, a gente dá uma, olha, são 9h31 aqui, a gente dá mais 4 minutos e a gente vai começando. Tá, então ótimo. Um saco preto. Rodolfo está em outra reunião, já que ele acessa. A gente espera ele entrar então, será? São 9h34. Ele falou que vai chegar na sequência. Ah, tá bom. Tem alguém com dois microfones abertos, não sei se é você, Leandro. Tem um eco. Acho que eu tô com dois acessos. Bom dia a todos. Ô, Rodolfo. Oi, acabei de entrar aqui. Só vou falar que eu não sei se o Leandro já comentou, é que eu estou participando de uma outra reunião também, então tá meio corrido aqui. E a Angelita também não vai conseguir participar, que ela está nessa outra reunião e ela está sendo a protagonista da reunião. Então ela que está falando, está fazendo tudo, então ela realmente não consegue participar. Aí o Paulo vai vir? Não. Paulo, estamos aguardando, eu acredito, ele vai entrar sim. Ah, beleza. Então, Rodolfo, fica tranquilo, eu estou fazendo a ata aqui, não tem grandes novelas, só se precisar alguma demanda, tá bom? E aí eu te Tá, eu escrevo. vou, eu vou deixar no mudo aqui, vou deixar a câmera desligada, que ela já está na outra reunião, que eu não consigo daí abrir, mas já vou Tá. aproveitar e vou contactar o Paulo aqui. E só para saber se ele vai entrar, então a gente aguarda ele entrar e a gente toca para frente. Ok. Bom, vamos em frente. Tem um eco, Leandro. Será que não é o microfone aberto? Aí tem mais um. Agora sim. Estão me ouvindo? Uhum. Sem eco. Então tá bom. Tem dois acessos aqui. Bom dia, o Jax chegou agora, hein, né, Jax? Tudo bem? Tudo certo por aí? Tudo em ordem? Olá, bom dia a todos. Bom dia.
Bom, hoje nós temos uma pauta onde o Renato, né, vai apresentar um trabalho para nós aí da minuta do plano de comunicação, nosso item um. O item 2 também o Renato vai apresentar os critérios de elegibilidade dos projetos na área de atuação da Câmara Técnica. Depois nós temos a questão do questionário solicitado pela CEMIL. E temos também a apresentação da minuta do plano de trabalho conforme o eixo temático de educação ambiental, né? A Adriana vai falar sobre isso. Então, para otimizar, para organizar, né, a gente vem sugerindo desde as primeiras reuniões, em razão do tempo, que sempre foi uma questão importante levantada aí. Então, estamos fixando aqui, viu, Renato? 20 minutos para você apresentar, depois mais 10, então você tem meia hora. Acho que dá para a gente tratar desse assunto, né? Tá? Então, se você estiver preparado já, Renato, por favor, Não, está com a palavra, bom dia, Renato. Leandro, bom dia a todos, né? Eu gostaria de fazer um pedido, Leandro. Talvez fosse melhor, queria pedir talvez para inverter a pauta, se fosse possível colocar esse item da pauta, que é o formulário, como primeiro item, porque nós temos também a Hanna participando hoje da reunião como convidada, e ela vai ter que sair, acredito, 10h30. Olá, Como nós também temos um prazo para mandar o tudo bom e formulário, você? que é amanhã, né? Se fosse possível, eu pediria para começar pelo item do formulário, pode ser? Ô, Renato, eu sugiro que não, tá? Eu sugiro que a gente mantenha a ordem de pauta, senão vai criar uma pequena confusão. Por favor, acho que, né, Leandro, vamos manter a sequência da pauta e vamos ser breve e a gente já passa para o item do questionário. Vamos em frente então, Renato, por favor. Tem alguma coisa para apresentar aí? Acho que quem está cuidando é o Paulino, né? Eu não sei se o Paulino está presente, acho que não. Não? Não, acho Tá. que é só o Rodolfo que faz a abertura do Uhum. link. Então, tá ótimo. Bom, Comunicação social. é, eu tenho uma contribuição, pessoal, que desenvolvi uma proposta, né? É uma minuta, de um plano de comunicação e eu vou apresentar. Na verdade, eu tenho aqui dois documentos, não é? Um documento é o próprio plano, redigido já como um relatório, e eu também fiz aqui uma apresentação do contexto do plano, né? Então, eu vou começar fazendo aqui a apresentação pelo contexto, e aí, por favor, me interrompam quando desejarem, né? Eu vou trazer também aqui a apresentação. Todos estão vendo a minha tela, não? Sim. Bom, isso aqui é uma proposta, uma minuta para iniciar um debate, né? Iniciar um trabalho para que a gente possa elaborar um plano de comunicação, revisando, né, o plano de comunicação que já foi realizado, mas olhando o novo contexto também do momento que a gente está passando agora. Então, nessa apresentação aqui que eu vou fazer, do conteúdo, vamos dizer, do plano, eu tenho aqui alguns itens que são o contexto e a justificativa desse plano, a estrutura do documento, são vários capítulos, né? A arquitetura estratégica, ciclos e eixos, programas estratégicos e detalhamento operacional, produtos da fase um e cronograma 2027 e 2030, e o último item aqui, que é a governança, indicadores e resultados esperados. Por que elaborar esse plano aqui, né? O plano, na verdade, ele organiza a comunicação como um instrumento permanente, né? O importante é a gente ter uma diretriz para que a gente possa trabalhar o processo de comunicação do comitê de uma forma permanente, levando em conta aí governança das águas, transparência pública, mobilização social no nosso território. Na governança,
traduzir decisões, instrumentos e prioridades do comitê em linguagem acessível. Isso seria o trabalho em relação à governança. Em termos de participação, ampliar o envolvimento dos municípios, usuários, sociedade civil e instituições parceiras. E aí, muito importante, a continuidade desse plano, né? Ele ter um processo de continuidade, que é conectar o plano de bacias ao plano de bacias, conectar o PEA, o nosso plano, o plano de bacias, e o plano do Grande também, nas ações de comunicação. Então, o que se pretende aí na elaboração desse plano é o fortalecimento da imagem institucional do comitê, a transparência sobre reuniões, deliberações, projetos e resultados, apoio à educação ambiental, totalmente ligado ao PEA e à comunicação pública. E o que é importante, ao ter um plano de trabalho, um plano de comunicação, ele vai gerar diretrizes e programas para a contratação de serviços de comunicação. Quando a gente vai contratar um serviço, a gente precisa ter uma orientação, vamos dizer assim, um termo de referência, e seria possível gerar termos de referência para as ações ou para projetos a partir das diretrizes e programas que contém esse plano aqui. O território da atuação é a UGRE, como devido, né? Na verdade, o importante é o novo mote que gerar que o nosso território é produtor de água e ele está conectado à bacia do Rio Grande, né? Então, é uma comunicação integrada com intergestão hídrica, educação e desenvolvimento sustentável. Diagnóstico sintético, né? O desafio observado, né? A gente ainda tem baixa visibilidade junto à sociedade, o comitê ainda não tem essa visibilidade institucional. A participação social, vamos dizer, está irregular, ela é concentrada em poucos atores. A divulgação descentralizada das reuniões, projetos e resultados, e a necessidade de uma linguagem simples para temas técnicos da gestão das águas. Ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, a gente tem oportunidades, não é? Os canais digitais que já existem e a possibilidade de fazer uma padronização editorial, né? Dentro desse plano, tem uma primeira fase, que é a construção de uma padronização editorial, um processo editorial. A outra oportunidade é a integração com o plano de bacias e o plano educacional, não só o plano de bacias da UGRE, mas também o plano de bacias do Rio Grande, Federal do Rio Grande. Podemos usar aí agora audiovisual, oficinas, campanhas e materiais educativos, e até porque levar em conta a educomunicação, né, como sendo uma das ferramentas mais efetivas na comunicação, em termos até de escolas, universidades, e fazer as parcerias com as prefeituras, ONGs, imprensa e os outros comitês. Então, em síntese, o plano transforma a comunicação esparsa em sistema contínuo de governança, mobilização e prestação de contas, né? Que é muito importante a prestação de contas, os resultados obtidos através das ações e dos investimentos que são realizados. Então, eu dividi aqui esse plano, né, em três partes. A primeira parte são fundamentos, né? É o contexto onde estamos, o nosso território, a base legal, o diagnóstico, né? Que a gente já tem uma visão bastante clara, mas é a parte fundamental, e as diretrizes, né, desse plano. Na parte 2, planejamento estratégico, né? A missão, a visão, objetivos públicos, os eixos e programas, né? Eu dividi esse plano em eixos e programas, e a implementação, que é a parte 3, plano de ação, produtos, cronograma, governança, indicadores e sustentabilidade, né? Então, o que eu diria assim, eu vou publicar esse documento, esse relatório, né? E a leitura recomendada para esse relatório é entender realmente, primeiro, os fundamentos, depois a arquitetura estratégica e, por fim, a execução do plano por ciclos, produtos e indicadores. O plano contém 12 capítulos, tá? Então, ele está dividido assim, capítulo de 1 a 4, né?
Capítulo 1, Introdução e Contexto Institucional. Capítulo 2, Fundamentos Legais e Institucionais. Capítulo 3, Diagnóstico da Comunicação. Capítulo 4, Diretrizes e Premissas. Aí, na segunda parte, como eu falei, né, que aqui no slide anterior, nós temos fundamento estratégico e implementação. Então, na parte estratégica, missão, valores, visão, objetivos estratégicos, o público-alvo, os públicos-alvos, mensagens e os canais de comunicação, os eixos estratégicos e programas de comunicação. Esse conteúdo está do capítulo 5 ao capítulo 9. E no capítulo 10, 11 e 12, o capítulo 10 é o plano de ação e a fase de implementação. Capítulo 11, investimentos necessários, né? Sustentabilidade e governança. E o capítulo 12 é o capítulo de monitoramento, avaliação e continuidade, né? Sustentabilidade e continuidade desse plano. Então, rapidamente aqui, vou comentar sobre essa arquitetura estratégica, né? Que, na verdade, são ciclos, eixos e a integração entre comunicação e governança. O que o plano apresenta, né? Ele faz uma análise. O diagnóstico define premissas, é dividido em ciclos. A partir desses ciclos, nós temos eixos, programas. Dos programas são elaborados produtos, desses produtos indicadores de acompanhamento e os resultados finais, né? Então, a lógica da gestão do plano, ela conecta capítulos, né? De forma que o diagnóstico é a base inicial, que é muito importante para ver como que a gente vai definir premissas e, a partir daí, a continuidade. Ciclos, eixos, programas, produtos, indicadores e resultados. Nas premissas estratégicas, estão consideradas essas 6 premissas, né? Transparência, ou seja, a comunicação é uma informação pública clara sobre decisões, projetos e resultados. Educomunicação é a ferramenta principal, né? A educomunicação hoje é através das plataformas e ferramentas digitais, né? São processos educativos, participativos e territoriais. A continuidade é uma premissa estratégica, ou seja, a comunicação é um processo permanente e não uma ação pontual. A participação é a comunicação voltada ao envolvimento ativo dos atores da nossa bacia, né? Então, o plano ele é específico, buscando os atores da nossa bacia e a participação. A acessibilidade, a linguagem é simples para instrumentos técnicos de gestão. Temos que transformar, né? Muitas vezes a gente fala muito tecnicamente de bacias, de hidrologia, de qualidade da água e outras coisas assim. E a ideia é ter uma linguagem simples. E aí, o mais importante que eu coloco como premissa estratégica é a independência tecnológica. Ou seja, quando a gente constrói aí um processo de comunicação, seja ele um site, seja um canal de comunicação, WhatsApp, Instagram, essas ferramentas são ferramentas técnicas, não é? E aonde o processo de comunicação vai estar montado em cima dessas plataformas, né? Seja servidor, onde está o hardware, onde está o software que utiliza. Isso tem que ter de uma maneira aberta para que o comitê não fique dependendo de um único tomador, não é? Porque as ações e os programas no final vão ser executados através de contratação, muitos dos programas através de contratação de serviços, né, de prestadores, de tomadores, e a gente não pode, o comitê não pode ficar amarrado a um tomador, né, a um prestador de serviço, principalmente em termos de plataforma de hardware e software utilizado na comunicação. Então, essa é uma premissa bastante importante. Aqui na estratégia de implementação, a ideia é organizar os canais, a identidade editorial. A identidade editorial é muito importante, né? O fluxo dessa informação e a base operacional. Executar, então, implementar, executar as campanhas, as oficinas, cobertura e relacionamento. Padronizar rotinas, ampliar parcerias e fortalecer memória institucional, não é? Então, a memória institucional do comitê
ela é muito importante de ser mantida e de ser realmente divulgada, principalmente agora que o comitê também está construindo, né, a sua identidade de 25 anos. E o final é a avaliação, medir resultados, ajustar rumos e preparar a continuidade, né? Então, na verdade, esses ciclos, eles não são etapas isoladas. Cada ano combina execução, monitoramento, ajustes com maior maturidade até 2030, de 27 a 2030. Nos eixos estratégicos, eu construí aqui 6 eixos estratégicos: comunicação institucional, comunicação digital, governança das águas, mobilização social, educação ambiental e relacionamento institucional, né? Então, esses eixos eles estruturam a passagem entre a estratégia e a execução. Então, é aqui que a gente define prioridades, onde se agrupam os programas e orientam quais produtos, né, metas, indicadores vão ser contratados ou executados. Também na integração dos eixos, né, preparar a comunicação, informar, educar, né, aí entra a fase de educação e mobilização, o envolvimento participativo, a governança e a sustentabilidade desse plano, né? Então, a comunicação institucional ela dá visibilidade e memória, a comunicação para governança traduz instrumentos de gestão, a educomunicação e a mobilização transformam a informação em participação, não só em divulgação, né? Mas sim a mobilização é muito importante, e a comunicação digital amplia alcance, regularidade e até a própria prestação de contas, né? Se o que era para ser realizado foi realizado. Então, aqui é a parte estratégica e a gente dá continuidade a partir dessa decisão estratégica dos programas, né, que podem ser Renato, só para te gerados. lembrar, Renato, só para te lembrar que faltam 5 minutos, ok? Obrigada. Tá bom. Ah, é, tudo bem, gente. A visão geral dos programas: comunicação institucional, governança das águas, educomunicação ambiental, comunicação digital, ou seja, para cada item desse, né, comunicação institucional, estou falando de imagem, memória e transparência, governança, instrumentos de gestão em linguagem acessível, educomunicação é o PEA, escolas, oficinas e temas prioritários. A comunicação digital é realizada pelo portal, redes, newsletter e base de conteúdo, mobilização e relacionamento através de parcerias, imprensa, eventos e participação social. Então, cada programa desse deve gerar produtos, rotinas de trabalho, indicadores e evidências para acompanhamento pelo CBH. O programa 1, aí vem um detalhamento de cada programa, né, que está aí. Então, programa 1, que é fortalecer a imagem institucional, ampliar a transparência e consolidar a memória. As principais ações estão aqui definidas nesse programa: produzir e divulgar notícias institucionais, reuniões, deliberações, divulgar agendas, pautas, convocações e resultados das câmaras técnicas e das plenárias, organizar a linguagem editorial padrão, né, para comunicação, e produzir o relatório anual de comunicação institucional. No programa 1, como metas, né, metas de referência: mínimo de 8 publicações mensais, 100% dos eventos divulgados com antecedência e o relatório anual de comunicação publicado, né? Então, o critério executivo: cada meta dessa deve produzir evidência verificável, ou seja, uma publicação, uma peça, um registro, uma ata, um relatório, ou seja, material que possa ser realmente verificado. No programa 2, comunicação para a governança, é traduzir, na verdade, a governança é traduzir os instrumentos de gestão para a linguagem simples, né? Apoiando decisões, controle e participação qualificada. As principais ações aqui: campanha permanente sobre o papel do comitê, materiais sobre o plano de bacias, outorga, cobrança, enquadramento, FEIDO e monitoramento, conteúdos explicativos para temas técnicos e a integração de comunicação com comunicação federal com o Rio Grande, quando aplicável, né? Nesse programa 2, como remetas de referência, calendário anual de campanhas temáticas, materiais explicativos por instrumento de gestão, conteúdo de apoio às principais agendas, né? Então, é o material, as metas para esse programa 2.
Programa 3 é educomunicação, ou seja, integrar a comunicação e a educação ambiental, né, como processo participativo e mobilização no território. Então, apoiar a continuidade do plano de educação ambiental é totalmente ligado ao plano de comunicação com o PEA, produzir materiais educativos sobre água, território, saneamento e resíduos, realizar oficinas, rodas de conversa, ações e utilizar audiovisual e documentário como ferramenta, né, o audiovisual e o próprio documentário como ferramenta complementar. Programa 3, né, Agenda Anual de Ações Educomunicativas, materiais educativos por tema prioritário e as ações nos 3 municípios. Programa 4, Comunicação Digital e Plataformas. O objetivo, ampliar alcance, regularidade e qualidade da presença digital do CBH, garantindo autonomia tecnológica e continuidade das ferramentas. Então, aqui, atualizar o portal, redes sociais, YouTube, canais de contato, implantar calendário editorial, muito importante, um calendário editorial digital, organizar um banco de imagens, vídeos, notícias e documentos e garantir plataformas abertas, gestão de acesso e continuidade após o projeto. Programa 4, nas metas, né? Publicações semanais nos canais digitais, newsletter periódica para membros e parceiros e o portal, o site atualizado e com arquitetura de informação clara. Programa 5, mobilização social e relacionamento institucional, fortalecer redes de apoio, parcerias, presença pública e relacionamento com públicos estratégicos para participação e ampliação social. Principais ações: mapear públicos estratégicos, muito importante, quem é o público-alvo, organizar a agenda de relacionamento com as prefeituras, câmaras, escolas e entidades, usuários e imprensa, produzir um kit institucional para eventos e reuniões e realizar a cobertura e apoio de comunicação para os encontros públicos. E o programa 5, com metas de referência, mapa de públicos e parceiros, agenda anual de relacionamento e registro e comunicação de ações nos 3 municípios. Bom, gente, estou correndo, tá? Se vocês me derem mais 5 minutos, eu termino. Isso, Renato, mais Produtos 5 da minutos. Fazenda. Estou acompanhando aqui, pode mandar brasa. Produtos, então, relacionados. Essa parte, após você ter a parte de programas, você tem a parte de fase 1, implementação, e aí vem produtos na implementação, né? Um plano executivo, o primeiro produto é um plano executivo e um calendário editorial. Segundo produto, conteúdos institucionais e materiais. O terceiro, portal, rede e canais digitais atualizados. O produto 4, campanhas, materiais e comunicação pública, e o produto 5, mobilização, oficinas e eventos de relacionamento. Nos critérios de aceitação dos produtos, não é? Aderência, qualidade técnica, evidência e validação. Aderência, os produtos devem estar coerentes com plano de comunicação, plano de bacias e PEA. Isso é no momento de contratar produtos e serviços para o comitê. Qualidade técnica, linguagem, identidade visual e consistência institucional e acessibilidade. Evidência, né? Cada entrega deve ter registro, arquivo, relatório. Validação, acompanhamento pela Câmara Técnica, né? Secretaria Executiva e instâncias do CBH. Quer dizer, o plano de comunicação é dinâmico, ele tem que estar sempre sendo acompanhado, né? E aí aqui, dentro do plano, tem um critério de acompanhamento que também está definido aqui. O cronograma estratégico tem alguns erros, tá? Aqui porque quando eu fiz esse projeto, essa proposta, eu estava levando em consideração que a gente iria contratar algum serviço em 2027. Então, eu tenho que acertar esse calendário, né? Porque, na verdade, ele vai ser realmente 28, 29 e 30, em função da contratação de serviços somente em 2027. A governança da execução é um outro item que está aqui, né? Como que vai ser governado esse projeto? Qual vai ser o monitoramento, né? É a diretoria, é as câmaras técnicas que vão estar acompanhando, existe uma equipe executora, né? Que é o contratado, o tomador e o executor, a secretaria executiva, o GT de comunicação, criação de um GT de comunicação e os parceiros, né? Capilaridade territorial e apoio às ações públicas.
Painel de indicadores. Então, tem 4 painéis institucionais, digitais, educomunicativos e mobilização. Cada painel de indicador vai ter aqui, né, publicações, ou seja, cada área tem os seus indicadores. A independência tecnológica, como eu falei, é muito importante, né? Não dá para o comitê, não sabe onde está o servidor, qual é a plataforma que usa, a continuidade, manutenção do serviço por 24 horas e assim por diante. Então, toda essa parte tecnológica, ela tem que estar muito aberta e sob controle do comitê para que a gente possa ter uma independência de tecnologia e continuidade com relação ao produto. Resultados esperados: curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, no curto prazo, veja, organização editorial, canais atualizados, fluxo de divulgação e primeiro conteúdo. Isso é o curto prazo. No médio prazo, maior regularidade, participação ampliada, campanhas e parcerias. E no longo prazo, se mantém, então, a comunicação institucional permanente, né? A memória pública e o reconhecimento do comitê. Então, aqui, benefícios para o comitê. Estou terminando já. Maior transparência e previsibilidade de comunicação, apoio direto à implementação do Plano de Bacias e do PEA, não é? É muito importante. A ampliação da participação social e do reconhecimento público, melhor registro das ações, decisões e projetos, resultados. E esse plano ele vai ser base para captação, execução e continuidade de projetos de comunicação e mobilização social. A partir de um plano de comunicação, é possível extrair, então, termos de referência, né, para a contratação dos serviços. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar. Em relação ao documento em si, né, essa aqui é uma leitura de como entender o documento que tá preparado, né? E aí eu só quero colocar aqui uma visão do documento. Só um minuto, por favor. É a mesma versão que você já divulgou aqui no nosso grupo, não é isso, Renato? Eu melhorei, né, Adriana? Eu fiz uma melhora naquele documento. Colocou a versão 2.2, porque eu li a É, primeira e fiz algumas considerações, só para eu saber que documento eu tenho que olhar. Você refez o cabeçalho, só para a gente saber que versão é. sim, eu vou só colocar um minutinho que eu vou colocar aqui na tela o documento. Então, já achei aqui, só um minuto. E aí eu publico novamente esse documento, gente, para poder iniciar o debate, né? Na verdade, está aqui. Então, gente, olha, a partir desse contexto que eu mostrei, né, eu criei aqui um documento, Plano Estratégico de Comunicação, Educomunicação e Mobilização Social, tá? Mantiqueira é território produtor de água, né? É uma versão consolidada inicial. E o objetivo desse documento, como eu disse, é subsidiar a elaboração do plano de trabalho, do termo de referência, do cronograma físico-financeiro e propostas e deliberações para a contratação de serviços de comunicação, né? Foi baseado no documento Plano Estratégico, nos documentos anteriores, no Plano de Bacias também. E aí vem, gente, um índice, né, onde eu apareço aqui com 12 capítulos, né? Então, cada capítulo desse aqui, olha, só para mostrar aqui. Essa primeira parte, como todo plano, ele é uma apresentação, é o contexto do comitê, né? Aonde estamos, como é que é a nossa região. Então, a primeira parte aqui, só para vocês verem, ela é uma contextualização. É uma amostra da nossa região, qual é a característica socioeconômica da região, a agregação com o grande, né? Aí vem a dinâmica socioeconômica. Eu retirei várias informações do plano de bacias, do relatório da situação, né? Então, aqui vem características, ou seja, é uma maneira da gente conhecer o público-alvo, a região que a gente mora, é a parte da apresentação, né? Aqui a contribuição do PIB, né, que foi retirado do relatório da situação. E então, tem um documento aqui
que tem, na verdade, 90 páginas, 95 páginas, tá? E eu iria, então, publicar esse documento como um documento inicial, né, para que as pessoas possam, a gente possa convergir em termos de chegar a um plano, né, a um plano final que pode ser trabalhado ainda até o final do ano, né? Nós poderíamos trabalhar esse documento, esse plano até o final do ano, porque o ano que vem, o nosso projeto de comunicação, contratado atualmente hoje, os serviços contratados, eles vão finalizar em abril de 27. Mesmo que a gente faça um pleito FEIDRO em 27, esse produto contratado só vai iniciar em 2028. Por isso que eu tenho que fazer aqui um acerto de datas, né? Porque nós vamos ficar 2027 praticamente de abril a abril do ano seguinte sem serviços de comunicação, né? Oficial, sem contrato e sem serviços. Então, eu tenho que ajeitar aqui nesse documento esse cronograma, deslocar, né, colocar uma posição do que vai acontecer agora e durante 27, e o plano realmente ele começa 28, 29 e 30, em termos de investimento, em termos de ações de contratação. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar. E o meu pedido é que a Câmara Técnica e o comitê avaliem esse documento, essa proposta, e que a gente possa dar uma continuidade, não é? E ter realmente um plano de comunicação, pelo menos até o final do ano de 2026. Tá bom? Então, deixo aberto aí as perguntas ou algum comentário. Renato, obrigado pela apresentação. Eu acho que você vai colocar os dois arquivos, né? Na apresentação e a minuta, né? No grupo, é Isso. isso? Né? Isso, eu Você envio para o podia... comitê também por e-mail e coloco no grupo aí É, de CTTIM os dois documentos, né? Posso colocar o plano também em formato Word para que as pessoas possam fazer edição. seus comentários, suas observações, suas alterações e a gente ir desenvolvendo esse documento, tá bom? Coloca então no grupo e manda por e-mail também, né? Acho que é importante. Isso, Tá ok. legal, né? Tá. E aí os membros vão poder ler, né, com mais calma, observar alguma coisa e sugerir para uma próxima reunião, né? O documento, Leandro, em si, o relatório com 90 e poucas páginas, ele é bem detalhado, né? Quando você entra, eu fiz uma apresentação aqui do contexto do documento, como ler o documento, como é que ele foi estruturado, né? Quais os objetivos principais, e o detalhamento dessa apresentação que eu fiz está no relatório que tem aí 90 páginas, né? E tem detalhamento de produtos, de valores, né? Que precisam ser ajustados, ou seja, tem várias situações no documento que tem que talvez melhorar também com as contribuições que vão vir, tá bom? Obrigado. Sobre a apresentação do Renato, algum comentário, alguma sugestão aí dos membros? Tá aberta a palavra aí para manifestar. Eu gostaria de Bom, da fazer só minha um parte, comentário. opa, pode falar. Posso? Sim, por favor. Não, é breve, rápido, é só uma observação. O Renato comentou que o projeto de comunicação vai acabar em abril e que provavelmente vai ter um gap aí de um ano. Eu acredito, Renato, que as coisas hoje no FEID estão mais rápidas. Então, eu acredito que se apresentar um projeto de comunicação no primeiro pleito, até o segundo semestre já tem um novo projeto de comunicação. As coisas estão andando um pouco mais rápido dentro do FEID. E eu acredito, como o projeto acaba em abril, eu acho que já pode colocar um próximo projeto de comunicação no próximo pleito. E assim o gap não fica tão grande. Mas só um comentário. Só. Obrigada. Obrigado, Nathalie. O Jax? Bom, realmente está um pouco mais rápido, mas depende muito do agente técnico. Na minha opinião, tem uns que trabalham mais rápido, outros não. Mas as ideias eu achei maravilhoso, assim, bem muito completo, né? Abordou 1 milhão de aspectos e complementou esse plano de comunicação que a gente tem em vigor ainda. E eu acho que muitas ideias que estão ali, assim, detalhamentos,
por exemplo, isso que o Paulilo, na verdade, faz, né? Que é divulgar, etc. Isso ele poderia aproveitar dessas ideias desde logo, porque elas me parecem excelentes. Agora, realmente, para contratar um novo plano, vai ser só quando houver verba, porque essa verba que está agora desse pleito está comprometida, né, com esses dois assuntos. Aliás, é, bom, Campo de Jordão a gente ainda está aguardando uma resposta, né, porque não sei, não houve uma confirmação se eles vão realmente apresentar um projeto, o projeto que ele já estava pronto, né. Sobre essa segunda verba que está lá prevista, que é várias, serve para várias questões de soluções baseadas na natureza, é, havia uma ideia aqui em São Bento, mas não sei, está muito difícil, porque aqui em São Bento tem muitos projetos em andamento, a pessoa que cuida disso, o, né, só para vocês saberem, o secretário do Meio Ambiente, o Bruno, ele está praticamente sozinho, porque dispensaram um auxiliar dele que era excelente, se chamava Ian, muito bom, e houve um problema com ele lá no Mona, etc. Enfim, dispensaram ele da prefeitura, e a secretária, e a, secre... e a secretária também está de licença médica, a Adriana. Então, o Bruno está sozinho, trabalhando lá com 10, 12 projetos, né, atendendo uma série de exigências, entre outras tantas coisas do normal dele. Então, eu não sei se vai ser possível a prefeitura apresentar um projeto aproveitando essa verba. Então, eu acho que a gente poderia depois, né, ver se tem perspectiva, né, para apresentar isso. Senão, possivelmente não vamos ter projeto para essa verba que está prevista aí. E isso vai ser uma judiação, né? Enfim, só para concluir, eu acho que a gente poderia agilizar isso para. Claro que vamos ler com calma todo esse trabalho de 95 folhas, mas me parece ele extremamente robusto, extremamente denso, né, de ideias e apropriadíssimo, e acho que ele pode ser, já servir como um norte para os trabalhos que estão sendo feitos desde logo. É Obrigado, isso. Jacques. Mais Só alguém para quer só para comentar aí? complementar, Leandro, essa fala do Jacques, Jacques, realmente, quando eu estou fazendo essa proposta, a ideia é que a Vale Verde, que é a contratada atual, que ela olhe para esse plano, né? Já existe todo um mecanismo de comunicação e que a Vale Verde, o tomador, dentro dos produtos contratados, né, existe já um contrato com a Vale Verde, ela tem lá as suas atribuições, né, e dentro dessas atribuições, se possível, ela vai encaixar algumas orientações que já estão nesse documento. Então, Jacques, realmente a ideia é que ajudar a contribuir para o momento atual, para o contrato atual de comunicação, e aí preparar um novo termo de referência para o ano que vem, né, ou para 28, baseado nesse plano de comunicação. O muito importante é assim, quando a gente fala nós não temos um termo de referência, na verdade a gente tem um termo de referência se a gente tiver um plano de comunicação. Então, se a gente tem um plano que tem diretrizes, tem programas, né, é muito mais base para você gerar um termo de referência e contratar os serviços de comunicação que vão ser necessários ao comitê, tá bom? Então, O Paulo essa quer foi a falar, gente. ideia. O Paulo está com a mão levantada, aí depois só encerrando, colocar o Paulo. Nosso secretário executivo, Paulo Queiroz. Bom dia a todos, Bom tudo Dia, dia. bem? Paulo. Bom Dia, dia. Bom, Paulo. é, primeiro dizer que a nossa conversa hoje na Câmara Técnica já, né, com essa proposta, para mim é muito significante, avança muito, porque é uma oportunidade de eu me entrosar, né, de conhecer como que as coisas aconteceram até o momento e poder projetar o nosso futuro. Então, agradeço aí ao Renato esse empenho, né, nessa proposta, e como ele disse, é uma proposta inicial para a gente rabiscar. Então, Isso. eu acho que esse espírito é que manda bem.
Bom, também, por outro lado, analiso que sempre a gente tem um plano que ele até parece muito teórico, né? Porque ele não deixa de ser teórico, ele traz diretrizes, né? E a gente tem que seguir diretrizes que já estão, vamos dizer assim, definidas lá né, nos outros instrumentos de gestão que a gente tem já no sistema, né? Então, a gente são diretrizes, são coisas previstas, é lógico, a forma como a gente coloca, tá, né, adaptada à nossa dinâmica, interessa. No nosso grande laboratório de 3 municípios, né? Então, a gente tem todo esse privilégio de estar fazendo isso, e é esse espírito que eu quero colocar aí para o grupo. O meu comentário é no seguinte sentido, enquanto a gente tem um plano com diretrizes que a gente se apropria dele, um grande desafio para nós, para esse grupo todo, que participa de várias câmaras técnicas, inclusive, né, como a gente conversou, como a gente às vezes constata, é a gente ter um planejamento estratégico. Então, como a gente não consegue abraçar o mundo, a gente tem que, a minha palavra aqui fica no sentido de que analisado o plano, que tem diretrizes, né, definidas essas diretrizes, a gente possa priorizar algumas ações no planejamento estratégico. E é até onde o Renato falou assim, a partir desse planejamento, desse plano aí, que ele chamou de estratégico também, né, a gente vai fazer o quê? Surgir os termos de referência. É aí que entra a nossa parte, vamos dizer assim, a sintonia fina que cada um de Sintonia nós tem que fina. trazer. Porque a gente não consegue fazer Exatamente. tudo ao mesmo tempo. Ou a gente faz um monte de coisa, mais ou menos, ou a gente concentra alguns esforços em algumas etapas, em algumas necessidades maiores. Então, assim, eu não sei dizer quais são no momento, de forma alguma, porque a gente está começando essa caminhada. Mas é isso, a minha ressalva é isso, que a gente use a prioridade, que a gente defina uma certa prioridade, que a gente conte com a estrutura do colegiado para as ações, porque isso potencializa, e em terceiro, que a gente possa, é, como é que eu diria, eu falei da potencialização de colocar a gente mesmo para trabalhar. E o terceiro ponto, contar, assim, permitir a criatividade. Então, quando a gente fala de coisas, porque assim, no mundo não está começando agora, das coisas que já existem, inclusive as representações no colegiado, a gente não está tudo resolvido, a gente precisa ter criatividade, né? Então, assim, isso nos compete para que a gente faça esse termo de referência, que a gente busque os termos de referência para cada ação e essas ações sejam priorizadas. Não sei se ficou claro, mas é isso. A gente tem diretrizes, temos que priorizar algumas coisas estrategicamente e permitirmos a criatividade para que a gente tenha plano. E eu gostei muito quando também, assim, quando observamos que temos um prazo para fazer isso, né? Nós temos até o final do ano, por exemplo, para a gente trabalhar isso e poder, de alguma forma, formalizar isso dentro do comitê. Essa é a minha palavra. Eu quero aproveitar até a minha fala aqui para dizer a vocês o seguinte: daqui a alguns minutos eu tenho uma reunião, que eu tenho uma convocação que foi urgente de ontem à tarde, e é uma aqui do trabalho da CAT, eu tenho essa reunião. Então, ela está prevista das 10h30 às 11h30, e eu não tenho como escapar. Então, eu fico aqui mais alguns minutos, e depois eu fico à disposição, retornando 11h30, por exemplo. Eu vou tentar fazer isso. Tá ok? Ok, Paulo, E só falou. a Obrigado, leitura, então Paulo. eu recomendo só a leitura, realmente, tudo isso que você colocou, Paulo, eu tentei colocar no relatório, tá? Então, dentro do que você falou, está bem alinhado, então eu recomendo a leitura. O documento é grande, mas ele é detalhado, né? E o importante é a gente ir trabalhando dentro do possível, dentro dos recursos humanos que a gente tem na Câmara Técnica, tá bom? Obrigado, É viu? isso aí, Renato. É a primeira lei, né? Leitura. Primeira leitura, tá bom? Tá ótimo. Vamos para o segundo item nosso da pauta. Agora o segundo item da pauta é o Renato.
O Renato vai falar sobre a questão da. Vai apresentar, né, uma minuta dos critérios de elegibilidade dos projetos na área de atuação da Câmara Técnica. Tiver tudo pronto aí, Renato? Nós também prevemos aqui um tempo, né? 10 minutos, mas aí a gente vai ajustando aí, tá bom? Está sem voz, Renato. Continua Renato, sem está sem voz, áudio. Renato. Sem áudio. Bom, gente, desculpa, agora sim. Perdão. Na verdade, é uma contribuição que eu estou trazendo. Eu acho que é válido a gente iniciar essa discussão. A CETEA também vai iniciar essa discussão, então a Câmara Técnica do CRH de Educação Ambiental também está trabalhando e vai trabalhar numa tabela de critérios para projetos, não é? E a gente pode iniciar a nossa discussão com essa início de proposta novamente e aí ir melhorando e alterando, né? Então, dentro dessa proposta, gente, eu fiz aqui uma proposta. Eu não invento a roda. Normalmente eu olho outros comitês, né? Então eu faço uma pesquisa em vários comitês e essa proposta é baseada em alguns comitês, Litoral Norte, né? PCJ, são comitês que também atuam nessa área de educação ambiental e têm uma estrutura de avaliação. Então, eu coloquei aqui essa tabela, é assim, são 20 itens, tá? Então, são 20 itens de avaliação, ok? Né? Esses itens, eles referenciam documentos outros. Então, por exemplo, a contextualização territorial do projeto na região hidrográfica da bacia. Para cada item desses, vocês estão vendo que tem um númerozinho aqui, ó. Um, no item abaixo o número 2, no item abaixo o número 3. Esse númerozinho indica essa observação, essa nota que está aqui embaixo, tá certo? Então, por exemplo, no item 2, né, ele é um item que é referenciado pela resolução CONAMA 422, artigo 2, inciso 3, a linha A. Ou seja, o item 3 ele está relacionado com uma deliberação CRH 231 de 2019 e com o plano de bacias do CBH, né? Então, para cada item desse, eu tenho aí uma correlação com algum documento do Estado, com algum documento do comitê, com alguma regra, com alguma diretriz, né, para análise de projetos de educação ambiental. Então, são 20 itens e cada item desse vai receber uma pontuação, não é? De 0 a 4, tá? Então, se a contextualização territorial ela está correta, ela no entendimento da análise, a gente vai dar uma nota 0, 1, 2, 3, 4, tá bom? Então, para cada item desse, o outro item que tem aqui é a abordagem multidimensional do projeto. O projeto, né, a abordagem tem uma abordagem histórica, social, cultural, econômica, ética, legal, política e ecológica. Então, quanto mais dimensões abordadas no projeto, maior pontuação. Um outro item é a promoção da integração da educação ambiental com as demais temáticas prioritárias no plano de bacias, né? Então, integrar a educação com as prioridades e temáticas do plano de bacias. Quarto item, promoção de processos permanentes de aprendizagem e formação individual coletiva para reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, competências visando a melhoria da qualidade de vida. Então, se o projeto atende, ele vai receber uma nota de 0 a 4 nesse item.
O projeto ele tem a promoção de processos coletivos e contínuos de construção do conhecimento através de reflexão crítica sobre as causas dos problemas socioambientais pela perspectiva histórica? Sim, não, qual é a nota que eu vou dar para ele? Promoção de troca de experiências entre os participantes do projeto para a construção do conhecimento a partir da realidade local, né? Então, troca de experiências, que o projeto tem, por exemplo, rodas de conversa, oficinas, esse tipo de situação dentro do conhecimento da realidade local. Adequação, o projeto tem uma linguagem adequada ao público envolvido, né? Propiciando fácil compreensão do material. Item 8, promoção do acesso à informação ao grupo social e ambiental vulnerável. Ele atende essa situação, grupo social e ambiental vulnerável? Mobilização de comunidades, é o item 9. Redes, coletivos, movimentos. Ele promove isso, né, na cultura de sustentabilidade e melhoria da qualidade. Item 10, promoção da participação dos indivíduos. Ele promove isso, participação dos indivíduos e grupos na vida pública para as decisões sobre o processo e uso dos recursos naturais, com ênfase nos recursos hídricos e o exercício do controle social. Então, se tem, qual é a nota que ele vai receber? Então, por exemplo, esse item 9 aqui, esse item 10, ele está relacionado a uma resolução CONAMA, né, 422, artigo 10, como eu mencionei acima. Em sequência, eu tenho aqui mais um item 11, ele promove ações para a continuidade do projeto proposto e de empoderamento, ou seja, ele tem uma autogestão, tem uma capacidade de autogestão. Item 12, para as ações de educação ambiental previstas para a educação formal, é necessário, né? Ele tem isso, articulação com as autoridades educacionais competentes, ele está em consonância com o currículo, com o projeto político-pedagógico e função social dos estabelecimentos de ensino e calendários escolares. Ele envolve a comunidade escolar, funcionários, profissionais de ensino, estudantes. Item 13, a educação ambiental formal, ela deve propiciar o envolvimento com a realidade socioambiental da escola e do seu entorno, bem como da bacia hidrográfica que está inserida. Então, se ele trabalhar esse item, propiciar esse envolvimento, recebe uma nota. Para as ações de educação ambiental previstas, né, para a educação não formal, é necessária articulação com instituições ou organizações locais. Isso está atendido no projeto? Sim, não? Qual é a nota? Para as ações de educação ambiental previstas na educação não formal, é necessário envolver as comunidades locais, respeitando sua especificidade e saberes? Item 16, construção de parcerias entre instituições. Ele atende esse item? Ele possui essa visão de construção de parceria? Item 17, ele fomenta a educação ambiental em diferentes fóruns e instâncias de participação pública nos territórios da bacia hidrográfica. Você vê, aqui eu fiz um copia e cola desse item e é PCJ, tá? É só mudar aqui para CBHSM. A identificação dos indicadores, ele possui identificadores claros e indicadores de desempenho dos resultados? Ele está em consonância com a Política Nacional de EA, o PRONEA, o PROFEA, a Resolução CONAMA, Política Estadual de EA e o PEA do Comitê? Ele está em consonância com esses diretrizes e orientações? E o último item, ele tem participação ativa da CETETIM, né? Ou seja, a CETETIM participa, né, dentro do projeto, de alguma maneira, no mínimo 6 meses. Então, essas são 20 itens que são notas que você vai dar. Nós podemos aqui retirar itens, colocar mais itens, alterar esses itens aqui e teríamos que ter uma nota mínima, né? Se o projeto ele não atingir 30 pontos, nesse caso aqui que eu fiz aqui, se ele não atingir 30 pontos, esse projeto não deveria ser indicado. Mesmo que haja verba, mesmo que haja recurso financeiro, esse projeto não poderia ser indicado porque ele não atinge um mínimo de pré-qualificação, tá? Bom, então é isso, gente. Novamente uma contribuição para discussão, para debate, para avanço futuro, não é? Eu acho que
A gente começando a debater isso, a gente vai poder trabalhar junto com a CETEA do Estado, né, que vai, e os outros comitês, e é um exercício para a gente poder melhorar o nosso processo de avaliação de projeto de educação ambiental, né? Eu acho que procurar capacitar os membros do grupo cada vez mais em avaliação de projetos também é muito importante, tá? Então, eu deixo essa contribuição, também vou publicar, vou mandar para o grupo, para o comitê, via e-mail, via grupo, coloco essa contribuição e gostaria que a gente mantivesse na próxima pauta, né, esses dois itens, né, na próxima pauta da reunião, que a gente pudesse voltar ao item do plano de Devolutivas, né, comunicação. Renata? Eu vou colocar aqui, devolutivas, né? Aí, no caso, eu já tinha feito uma contribuição para aquele teu primeira versão do documento, eu acho que a gente podia fazer por escritas essas devolutivas. O que você acha? Só para a Claro, gente ficar melhor. Vou fazer, então, dos dois documentos, tá? Vou colocando já como pauta para a próxima, devolutivas. O Leandro também tem uma contribuição sobre isso, não é isso, Leandro? A gente já tem por escrito e a gente encaminha. Tem, claro, com certeza. Sobre o trabalho do Renato apresentado aí, algum comentário? Tá aberto aí a palavra. É, O Jax, né? Tá com a mão levantada aí, não, Jax. na verdade, Por favor. não tenho nenhum comentário, mas queria só perguntar. Você falou que não inventa roda, né, como sempre, e que você pesquisou outros comitês, né, além da CETEA. Queria saber se esse tipo de critérios e essa situação de não aprovar projetos abaixo dessa pontuação, se você encontrou isso em outros comitês também. sim, encontrei isso principalmente no PCJ, né? E o A PCJ Hanna, eu é achei que ia um. falar, Leandro, não sei, daí vem a sua sequência aí. Tá, Tá. ok. Uhum. E, na verdade, Jacques, só para complementar, sempre que eu procuro montar uma contribuição, eu gosto, eu não vou inventar a roda. Eu acho que tem muitos comitês, né, que têm mais profissionalismo, experiência, estrutura, agência de bacias, né, e eu procuro olhar. Por exemplo, eu fui olhar, só para comentário, o plano de comunicação do Litoral Norte. O plano de comunicação do Litoral Norte foi contratado para 3 anos, no valor de R$ 540 mil. O plano de comunicação do Paraíba do Sul também é um plano de 2 a 3 anos, no valor de R$ 1 milhão. Então, eu acredito que a gente sempre tem que lembrar, como o Paulo Queiroz falou, a gente tem que definir prioridades, até porque nossos recursos financeiros são mínimos, né? Seria muito bom ter um dinheiro para poder falar, vamos contratar isso ou aquilo, mas tudo isso no tempo e dentro da possibilidade. Então, sempre olhando a experiência de outros comitês, tá bom? Obrigado. Falar nisso, se me permitem só um parênteses, me inscrevi num curso de políticas públicas da CEMIL e tal. Tem uns professores, ontem teve a primeira aula, o professor Airi, que é um membro, ele é um vereador e tal, mas é um membro do PCJ, e lá tinha outras 3 ou 4 pessoas que também são muito ligadas ao PCJ. Então, justamente essa experiência de intercâmbio de informações e de vivências, né, principalmente com gente muito mais experiente, né, realmente é muito, muito útil, muito promissor, assim, de trazer benefícios para nós aqui, né, comitê pequeno e que ainda está, vamos dizer, iniciando, né, porque eles têm, o PCJ já tem 40 anos de existência. Então, é muito interessante. Não sei se, falando em, não é comunicação, mas em capacitação, né? Aquele plano de capacitação, aquela história dos cursos. Nós sabemos que o Paulo se inscreveu também nesse mesmo curso, só que num outro tema. Então, são palestras que estão acontecendo das 7 às 10 da noite, todos os dias. Então, cada uma por temas diferentes. Então, se tiverem interesse, eu posso repassar aqui e ainda é possível participar. São 2 meses de curso, 2 vezes por semana, das 7 às 10. Se quiserem, eu repasso aqui. Para quem quiser ainda se inscrever, ainda é possível. A Hanna está com a mão levantada, hein, Hanna?
Oi, sim. No plano de educação ambiental, não sei se você consultou o Renato, né? Lá tem na página 124 e 125 uma sugestão de critérios, né? E a gente fez exatamente esse processo que o Renato fez, né? Ainda mais comparando também com as nossas próprias experiências, né? E colocamos como sugestão exatamente uma lista de critérios para a seleção de projetos FEHIDRO de educação ambiental, especificamente, né? Educação ambiental. Com nove assuntos principais, né? Com alguns pontos embaixo desses nove assuntos, né? Porque a gente quis deixar isso o mais enxuto possível para vocês, né? Para facilitar o processo. É só uma Boa. sugestão de olhar exatamente. Eu vi Sim. muitos assuntos que você colocou, Renato, porque a gente usou as mesmas fontes, né? E vocês só olharem isso também, né? Que já é um trabalho que foi feito, né? E a gente tinha falado disso, pelo que eu lembro, na nossa última reunião na Casa da Cultura, e a gente tinha alinhado que seriam esses critérios que a gente coloca no PEA, né? Mas, como sempre, no PEA tem sugestões, né, para vocês. Não quer dizer que é isso que está valendo, né? Mas ótima lembrança, Hanna. Eu esqueci de falar isso. Na verdade, o PEA tem lá uma lista, né? E a ideia é a gente olhar isso que eu coloquei e olhar o que está no PEA e tentar convergir para um critério melhor possível, tá bom? Ok, obrigado. Mais algum comentário aí, pessoal, sobre esse assunto do Renato, do último? Só queria perguntar para a Adriana Sacioto. Adriana, o Paraíba do Sul possui uma lista de critérios de educação ambiental? Oi, bom dia. Para a hierarquização de projetos, a Para gente tem, avaliação de projetos, é. sim, a gente tem uma deliberação que foi publicada, até eu tô com ela aberta aqui, que eu estava preenchendo aquele formulário lá do CRH, é uma deliberação de 2022, que aprovou Você podia critérios de passar para a hierarquização de gente. empreendimentos. Passa para a gente essa, ver se é a Isso. mesma que a gente usa, Adriana. Peraí, eu vou Você pode. colocar no chat, porque eu não tô com ela em arquivo online, porque o Que site Não, está número que fora ela do é? ar. Peraí que É eu coloca já no vou grupo. passar. Coloca no grupo de CTTIM, por favor. Ah, tá No bom. grupo, tá Depois eu bom? coloco lá no grupo do É, WhatsApp, então, o arquivo, tá? Porque eu não tenho Ótimo, o isso. obrigado. link. Como o site ainda tá fora do ar, eu não tenho o link dela, mas a gente tem sim. Ok. Coloca no site Ótimo. para contribuir, que a gente vai olhando o que o Paraíba do Sul É tem de bem experiência. interessante, né, da gente olhar, porque às vezes um critério pode ser, tem uma plasticidade aí adaptável para cada comitê, né? E tem alguns critérios também do PCJ que também eu posso colocar Ótimo, para a gente ótimo. analisar, tá bom? Tá bom. O nosso terceiro item, então, da pauta, fechamento do questionário solicitado via CMIL, pela Câmara Técnica de Educação Ambiental, prazo de envio dia 15 de julho. Sobre esse item aqui, nós solicitamos uma reunião com o secretário executivo, porque esse questionário, ele exige várias informações, sucintas, objetivas, e não dá para escrever muita coisa, né? Simplesmente, basicamente, é informar que é um compilado de informações para eles apresentarem um trabalho que está sendo executado, né? Então, dia 6 de julho, nós fizemos uma reunião com o secretário executivo, né? E foi disponibilizadas as informações, né, através de planilha, e o Renato, né, o Rodolfo, aliás, disponibilizou as informações, projetos, de valores, etc., um arquivo gigante. Em razão do tempo, como o prazo para apresentar, para entrega era na data de amanhã, né, seria dia 15, né? Então, a Adriana e eu, nós discutimos as informações, né? E foi enviado já o formulário preenchido, tá? Então, já estou comunicando e já foi enviado o formulário, porque se fôssemos discutir na data de hoje, informações que são objetivas, né, não seria possível a gente concluir o trabalho, tá? Então,
Eu sei que a Hanna está aqui para falar sobre isso, talvez. Ela ficou com a oportunidade de falar, mas o formulário foi encaminhado. Não sei se a Hanna ainda tem a intenção de falar alguma coisa sobre isso, ou, né? Não tenho, não. O Não? Renato Leandro, tinha pedido sim. eu participar, né? Mas se esse assunto já foi resolvido, tá Não, eu da gostaria minha de parte. colocar uma posição, Leandro. Eu gostaria de ver, na verdade, após vocês fazerem a reunião, nós fizemos uma reunião no dia 7 do CTPAI, com a participação da Angelita e do Paulo, e o que ficou combinado na reunião é que vocês iriam fazer essa proposta, trazer para a reunião de hoje, apresentar na reunião de hoje, a gente colaborar, olhar, e aí o relatório ser enviado. Isso que ficou combinado com a Secretaria Executiva. Então, eu fico surpreso de vocês já terem enviado o documento, porque é um documento do colegiado. Não é um documento da Secretaria Executiva, não é um documento de um membro, é um documento do colegiado, da Câmara Técnica. Então, esse documento tem que ser visto pela Câmara Técnica, tem que ser validado pela Câmara Técnica. Então, se vocês já enviaram, eu gostaria de minimamente ver o que foi enviado hoje, na reunião, agora. Nós podemos apresentar as informações, porque é assim, é um forms do Google para ser preenchido, entendeu? Basicamente com dados que a Secretaria Executiva disponibilizou, Não, não é não. para Desculpa, você. Leandro. Eu participo das reuniões de integração da CTTEA. Eu fui uma das pessoas que formulei essas questões aí. A Adriana também estava presente, tá certo? Foi feita uma reunião de integração da CTTEA, da CTEA, onde Sim. foi conversado quais perguntas seriam feitas aos comitês. A Adriana Sacioto participou. Nós elaboramos as questões, tá certo? Em colegiado. A CTEA trabalha como colegiado, não é? Ela colocou as questões, foi discutido, foi 1 hora e meia, 2 horas de reunião para formular as questões, para que os comitês, não pessoas, para que os comitês respondessem como colegiado. Não é? Como é que você fez, Adriana Sacioto, aí no Paraíba do Sul? Porque essa reunião da CTEA, ela ocorreu há um mês atrás. O Aqui no, pedido. no, no Paraíba do Sul, Renato, só complementando, teve um certo problema com relação a esse formulário, porque realmente o que a gente conversou lá na reunião da CTE do CRH, que seria a informação seria pela digamos assim, centralizado no coordenador e secretário, né, para compilar as Isso. informações. Só que o pessoal disparou mensagem pelo WhatsApp para todos os membros de Câmara Técnica. Então, Sim, algumas pessoas se anteciparam em outras câmaras técnicas, né, de outros comitês, e fizeram essas respostas. O que eu estou fazendo é o quê? Eu dei um prazo até amanhã, né? Que é o limite, né? Para a gente estar mandando amanhã até meio-dia. Eu vou compilar tudo isso que cada um mandou para mandar em nome da Câmara Técnica. Porque exato. acabou que ficaram informações picadas, sabe? Principalmente aquela parte que fala dos projetos, se eles têm aderência ao plano de bacias ou não. Então, pode ser que, de repente, alguma informação importante pode ter sido, sabe, perdida, até porque não são todos os membros que participam desde o início. A gente está com esse problema adicional do site fora do ar, que não tem informações. Então, tem algumas informações que só o Rodolfo conseguiu me passar via secretaria executiva, né? Que eram coisas mais antigas. Então, eu estou fazendo dessa forma, Renato. Eu dei um Veja prazo até bem, amanhã para a gente unificar, para estar então, mandando um documento, assim, do digamos, o mais colegiado. completo possível, é. Do colegiado. Então, veja bem, Sim. por isso que nós combinamos na reunião passada com o Paulo e com a Angelita que o procedimento seria esse. Até porque, quando eu vi a Adriana publicar na CTTIM, no grupo de WhatsApp da CTTIM, a mensagem que veio da CTEA, eu pensei exatamente isso. Eu falei, eu entendo que a CTTIM do nosso comitê
vai tomar a coordenação, vai falar com os membros, vai promover uma reunião para que a gente pudesse responder o questionário como um colegiado, né? Então, eu estava aguardando a iniciativa da CETETIM. Como não aconteceu essa iniciativa de promover uma reunião, eu comentei sobre esse assunto na reunião da CETEPAI e a Angelita me disse assim: não, não, Renato, eu passei essa tarefa para o coordenador da CETETIM, para que ele, na próxima reunião, que vai ser dia 14, em tempo, eles apresentem na reunião as respostas, e aí sim, no dia 15, o comitê vai enviar formalmente as respostas em nome do colegiado, né? E não em nome de pessoas. Agora, Renato, se foi enviado, eu gostaria de ver as respostas que foram dadas. o combinado, né, a própria Adriana Sassioto falou, era da coordenação com o secretário para executar o trabalho. A Não, reunião o combinado nossa com a do dia... Angelita foi que vocês Não, iriam não. vir na reunião de Veja hoje bem, apresentar o trabalho. veja bem, Renato, nós não temos tempo hábil, vamos ser práticos, nós não temos tempo. Eu trabalho, né? Eu faço consultoria fora, eu estou viajando, a Adriana também tem trabalho, todo mundo tem. Então não dá para a gente, você imaginou chegar agora aqui, nesse momento, discutir todas as questões, né? Para poder encaminhar para amanhã. Então, são informações práticas, informações da Secretaria Executiva, inclusive, não somos nós. Não, não, gente. Secretaria Executiva só responde sobre alguns projetos, uma lista Não. de projetos. São Tem uma série de questões, se informações. está amarrado ao plano de educação, se está amarrado ao plano de bacias, ou seja, tem uma série de questões que é importante os membros estarem participando, respondendo, entendendo, né? E, de novo, o combinado com a Secretaria Executiva foi esse. Está gravado a reunião, tem uma ata de reunião onde foi colocado assim: o coordenador vai trazer na reunião do dia 14, porque dá tempo de vocês avaliarem, vocês contribuírem e enviarem no dia 15, né? Então, agora, vocês já enviaram, mas agora nós temos tempo, nós estamos numa reunião de trabalho. Apresentem o que vocês enviaram, por favor. Olha, eu não tenho tempo, nós vamos encaminhar no grupo e já foi enviado, tá? Se você tem tempo, é Desculpa, outro eu assunto. não concordo. Eu não Tudo bem, concordo, gostaria Renato. de ouvir os outros membros aqui da Câmara Técnica. Não tem Eu não problema nenhum. concordo, Nós gostaria de temos. ouvir os outros membros. Pode ouvir, a palavra está aberta à disposição, não tem problema nenhum. Gostaria de ouvir Não o Paulo temos Queiroz e a Angelita. Gostaria de ouvir o Paulo o Queiroz e a Paulo Angelita. Queiroz, o Paulo Paulo Queiroz não Queiroz e a está na Angelita, isso que eu reunião, tá. gostaria de ouvir. Mas o Paulo, ele avisou que estaria numa reunião, né? E a Angelita não está presente na reunião. Aqui, ó, a Angelita não está e o Paulo também está em outra reunião. Sim. Por favor, Jacques, Adriana, eu gostaria de ouvir, Nathalie, ou vocês não vão dar sua opinião sobre o que está acontecendo? Renato, a Adriana Sassioto comentou, né? A palavra está aberta. O trabalho tem que ser tocado para frente, não para trás, né? O próximo item da pauta é o item 4, apresentação de minuta do plano de trabalho conforme o eixo temático proposto pela educação ambiental. Caminho das águas, né? Para a coleta de dados do segmento de turismo. Nós também passamos informações para a Secretaria Executiva no dia 6/7. Sobre esse item aqui, a Adriana vai comentar para nós, tá? Ela que está com as informações aí mais precisas. Por favor, Conforme, Adriana. então, conforme o encaminhamento da nossa última reunião, ficamos de criar essa minuta, são elementos muito simples. A primeira etapa, dentro do conceito do nosso plano de educação ambiental, é levantar, né, reunir num único documento as informações sobre turismo, que impactam fortemente a bacia, para a gente criar esse plano de trabalho, que é o desenvolvimento do plano de educação ambiental referente a esse segmento. Então, nós ainda temos reuniões em agosto, setembro, outubro, para fazer essa coleta de dados. A gente vai apresentando resultados preliminares para consolidar em novembro uma visão sobre o turismo na bacia, com números, né? E onde nós vamos fazer a coleta desses resultados.
dessas informações. Nós temos o diagnóstico socioambiental do Plano de Educação Ambiental, nós temos os sites das prefeituras, nós temos tem o Observatório do Turismo em Campos do Jordão. Então, num primeiro momento, eu vou fazer o levantamento desses dados que estão disponíveis online, sites de turismo, etc., para a gente começar a consolidar e ver em números como esse turismo está impactando a nossa bacia. Nesse último fim de semana, nós já estamos tendo um engarrafamento em pequenos municípios, que é o caso de Santo Antônio. Então, a gente tem um aporte de veículos muito grande, a gente tem uma poluição difusa grande, grande consumo de água, produção de lixo. Então, a gente pode juntar esses documentos e vai fazendo um relatório. Então, basicamente, é levantar informações de turismo, já trazendo um preliminar consolidado na próxima reunião, que é de acordo com o que nós planejamos. Basicamente, muito simples, primeiro levantar as informações que estão dispersas aí em diferentes documentos dos 3 municípios. Adriana, sobre a meta, você quer falar só sobre o item 7.3 lá? Nortear a Se você criação quiser do ler plano de para trabalho? nós, Leandro, leia para nós, aí fica mais fácil. Tá. Então, o objetivo da ação é obter dados primários para o setor de turismo, né? Que turismo está sendo o ponto aí levantado, né? O ponto mais importante nessa questão, né? Porque ele impacta os demais itens, né? Então, o produto da ação é o relatório consolidado, consolidando os resultados que vão ser obtidos, né? E a meta é nortear a criação de plano de trabalho para este eixo temático, que é o turismo, visando a implantação efetiva do plano de educação ambiental para a bacia e até mesmo expandido para outras bacias, né? Já que nós estamos num plano integrado, né? Estão pensando num cronograma, obviamente vai ser feito um grupo de trabalho para isso, um cronograma para coleta de informação e a apresentação dos resultados preliminares nas próximas reuniões da Câmara Técnica. Em agosto, né, que é a próxima agora, tem uma data de sugestão aí, na segunda terça-feira. Agosto, setembro e outubro, sendo a Seria última meses para reunião. coleta de dados, né? E para a gente consolidar um relatório final em novembro, Em dando novembro. essa visão aí do turismo. Talvez convidando os secretários, né? Reiterando os convites que a gente fez, porque durante o período de temporada é difícil eles comparecerem, então a gente vai colhendo esses dados aí, que eu acho que é uma informação que é muito carente, é um segmento muito carente de informações. Basicamente é isso. Algum comentário sobre este item? A palavra está aberta. Eu acho muito bom, a ideia é boa, né? E realmente, turismo é um assunto que a gente acabou não aprofundando, mas obviamente tem um grande interesse, né? Um tema muito importante aqui para a nossa bacia. Então, acho bom a gente coletar os dados e conversar depois um dia com o secretário de turismo. Aliás, Isso, aqui em São Bento isso nunca aconteceu. E agora nós estamos com esse festival do inverno, tem muita atividade, a isso. secretária de turismo é muito próxima, assim, tem um contato muito bom. Seria muito bom conversar com ela e ver, como interagir, né, com as questões de turismo junto com o comitê. É exatamente isso que eu pretendo fazer, já que, em particular, no teu município, essa secretária está fazendo uma bela transformação, sabe? Então, Muito ativa. então eu tive uma boa impressão dela, estou bastante esperançosa. Santo Antônio tem esse... Cíntia, né? Você conheceu? Isso, Né? isso, e Santo Antônio está tendo esse problema de turismo de massa, e Campos é um pouco mais fácil, porque já tem o observatório turístico, mas a gente não tem realmente as informações mais brutas, né? Hoje você tem ali uma estrutura no portal da entrada de Campos, com contagem de carros e tal, então a gente tem mais dados. Eu vou ver se eu consigo pegar esses dados brutos, ainda que seja por amostragem, a gente pode ter uma ideia melhor
de chegar, né? Porque tem muito dado na mídia muito bruto, né? 2 milhões, 5 milhões, mas a gente não sabe exatamente como é que se comporta. E o turismo, ele está abordado em diferentes tipos de documentos, de projetos do comitê, mas está difuso. Se a gente juntar todas essas fontes, eu acho que é interessante e vai nos ajudar, especialmente questão de lixo, por exemplo, que é um traço, né, bem forte do turismo. Exatamente, isso tem sido muito pauta de discussão no CONDEMA, nesse projeto de resíduos, né, de revisão do plano de resíduos. Aqui em São Bento nós tivemos audiência pública semana passada, e a questão do turismo é extremamente relacionada com resíduos, né? Muito, muito próximo. E se a gente conseguir melhorar os números e, eventualmente, saber, né, como cobrar melhor do turismo essa parte de resíduos, porque o turismo não paga nada, né? Produz um Não. super lixo e não tem nenhum tipo de custo. Nós estamos conversando sobre isso. Inclusive, você veja, vários municípios turísticos têm implantado a taxa ecológica, né? Ilhabela já tinha, Ubatuba implantou. Então, talvez a gente tivesse condições até de, com base nesse estudo, pensar nessa implementação, porque, de alguma maneira, não é para impedir o turismo, mas é para organizar o turismo, regular o turismo, né? Não, e eles produzem, é um princípio, né? Poluidor, pagador. Isso é um princípio Pagador, exatamente. da É, lei de 81. exatamente. E Campos de Jordão, inclusive, está criando a taxa ambiental, né? Mas Já ele criou. teve alguns. E não, mas daí teve um setback, porque existe um problema de. É uma janela de oportunidade política também, ninguém quer pagar a mais, então existe uma coisa, mas existe esse trabalho, e justamente uma das etapas desse relatório que eu pretendo fazer é levantar em que ponto está isso, porque houve uma discussão na Câmara e depois teve uma parada disso, então não é simples também aprovar isso, né? Não, Hoje em dia, não. qualquer coisa que implique em uma audiência pública, etc., sempre tem especialmente num ano político como esse, né? Então, isso também é um dado, foi muito bem lembrado, que eu vou colocar no levantamento de dados. A Esse taxa dado aí, ambiental é uma questão, e a questão de resíduos em relação ao turismo é uma outra questão, Ah, e a sem gente dúvida. pode realmente, né, juntar uma coisa com a outra, porque tem relação, mas nós temos que aprofundar esse assunto. Isso é um grande, grande tema. Eu acho que só o fato da gente conseguir organizar isso já vai nos ajudar bastante, no sentido da gente ter um ponto de referência, seguindo ali, desenvolvendo o eixo temático proposto pelo Plano de Educação Ambiental. Alguém quer falar? Tem uma mão levantada? Só quero dizer que tenho que sair, eu tenho que ir para São Paulo hoje, mas eu vou ficar ouvindo ainda pelo celular, mas não vou participar diretamente, só ouvir, tá bom? Um abraço a Tá bom, todos, até. tudo de bom. obrigado. Alguém Obrigado. da reunião está com uma mão levantada? Você viu, Leandro? Quem que é? Tem alguém aqui no canto só sem nome. Oi, pessoal, tudo Não bem? É é o o Rodolfo? Paulino. É o Paulino. Ah, o Paulilo. Oi, Paulilo. Ah, eu não sabia que você estava na reunião. Tudo bem? Eu sempre estou. Deixa eu Ah, só fazer um comentário aqui. Como foi citada a questão de turismo aí, a gente hum, está fazendo uma melhoria na questão do observatório aqui em Campos. Eu sou membro titular do Contur, representando a Câmara Municipal. que legal. A gente, inclusive, tratou disso na última reunião, que foi terça-feira passada. Tá. E sobre a questão da taxa que o pessoal chama popularmente de taxa de preservação ambiental, né? Outra gente chama de Uhum, taxa do lixo do turista aí. uhum. É, Aqui em Campos já foi aprovado, na verdade, né? Já existe a lei, é uma questão de Que implementação. número que é a lei, querido? Fala para mim a lei, o número. Lei municipal? Eu mando ali no grupo já já, eu mando o Por link com favor. a lei mesmo. Ela Obrigada. já foi aprovada isso ano passado, só que realmente tem essa questão política, né? Porque quando houve a votação já teve uma grande repercussão na mídia, etc. Lembro, acompanhei. Mas Aham. eu acho que, até como sugestão, quando for ter esse contato e tudo mais, É. agora a gente tem o Distrito Turístico da Mantiqueira. Isso poderia ser Sim, feito de forma consorciada com os municípios todos, não cobrando em cada divisa, e ter uma perfeita. distribuição proporcional aí. E, tendo novidades também lá com relação ao observatório, eu posso compartilhar com vocês quando a gente tiver esses dados, tá bom? Por favor, e aí, meu querido, me passa isso também em privado para eu poder ter acesso a esses dados para já na próxima reunião já ter uma coisa consolidada bacaninha. Obrigada pela contribuição, foi excelente.
Monte Verde, Adriana, apesar de ser em Minas Gerais, né? Distrito de Uhum. Monte Verde, né? Também começou a cobrar agora a taxa, né? De taxa É, ambiental então. para registrar aí. Bom, eu acho que a reunião nossa tinha 4 itens. Chegamos ao final da reunião, né? A proposta é para o dia 11, né? Adriana, vê na agenda aí dia 11 de agosto, né? Próxima reunião nossa. Isso, ficou previsto para segunda, terça-feira do mês, exatamente. É no dia 11 de agosto. Nove e É a meia. nossa próxima data. Isso, nove e Então, meia. é. E eu também já vou disponibilizar a ata, inclusive, viu, Renato, com as suas colocações que você fez aqui no chat, eu vou copiar, vou colocar na ata a sua demanda, tá bom? Eu quero agradecer a presença da Hanna, né? Convidada pelo Renato, o secretário executivo Paulo Queiroz, pela Secretaria de Agricultura, agradecer a presença do Rodolfo, na assistência técnica pela CEMIL, e agradecer a presença de todos os membros, né? E também do Paulino, né? Que da contribuição aí para nós aí, Que deu um gol dentro aí no final. com certeza. Obrigado, não tendo mais nada a tratar, vamos encerrar a reunião. Obrigada. Até logo. Acabou Até a mais. reunião. Tchau, tchau.